Bom dia para você, Romy Xavier. Bom dia também ao mestre Kleber Ferreira. Eu também tô abraçando a toda a nossa equipe e aquele abraço vilanovense a toda a nossa audiência que tá ligada e conectada aqui no FM 90.7, acompanhando a grande jogada nesta quarta-feira. Meio de semana, Vila Nova já está trabalhando, se preparando para o seu confronto da próxima segunda-feira, no dia 8, onde o Vila enfrenta o Atlético no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Depois de 2 rodadas jogando longe do seu torcedor, o Vila volta a jogar no Oba e tem uma sequência de 2 partidas. Pega o Atlético e também o Remo dentro do Onésio Brasileiro Alvarenga. E aí, Xaxá, Vila Nova segue se preparando e o assunto do momento é a finalização, é o fechamento da janela deste meio de temporada, que ao todo resumiu as movimentações do Vila Nova aí em 8 movimentações. Foram 4 saídas e 4 chegadas. Começando pelas saídas, lá no início da janela, o Vila Nova se despediu de uma peça muito importante. Eu tô falando do zagueiro Bernardo Chapo, que hoje veste as cores do Estrela Amadora de Portugal. Na sequência, o atacante Gabriel Silva também deixou o Vila Nova e partiu para o interior de São Paulo. Hoje defende as cores do Guarani. O Labandeira, outro jogador que foi muito importante ali no início da Série B, também deixou o Vila Nova e hoje veste as cores do Coelho Mineiro, o América. Já o último a sair, o último a deixar o Vila Nova foi o lateral direito Igor Inocêncio, que hoje joga no Maluti United da Indonésia. E aí, Xaxá, vamos para as chegadas, as contratações do Vila Nova nesta janela, começando pelo zagueiro Pedro Romano, que chegou para substituir a saída do Bernardo Chapo. Pedro Romano, que estava no capital do Distrito Federal. Em sequência, o Natan Melo, garoto, né, jogador, uma promessa, chegou junto ao CRB, estava no CRB, ele que é primeiro volante e que está vivendo seus primeiros minutos com a camisa do Vila Nova com o Paulo Turra. Na sequência, lateral direito Thales chegou para suprir a ausência do Igor Inocêncio, o Thales que estava sem clube, mas o último time que ele passou foi o Remo. E aí, fechando, Enzo Bisotto, volante que estava prevista a chegada dele no início da próxima temporada, e aí por conta da eliminação da Aparecidense, o Enzo se apresentou nesta janela de julho ao Vila Nova. Como eu disse, ele estava na Aparecidense. E aí, Xaxá, agora complementando esse assunto sobre o mercado da bola, ontem nós tivemos uma surpresa. Há alguns dias eu trouxe a situação envolvendo o Vitória e o Jean Mota e a possibilidade do jogador deixar o Vila Nova por conta de uma quebra de contrato com o rubro-negro baiano. E isso daí aconteceu. Ontem, no finalzinho da tarde, no BID, saiu a rescisão do Jean Mota com o Vitória e, consequentemente, também com o Vila Nova. Hoje, o Jean Mota não é mais jogador do Vila Nova, segundo o boletim informativo diário. Jean Mota não é mais jogador do Vila Nova por conta dessa quebra de contrato com o Vitória. O Vitória que se reuniu com a staff do jogador e ali saiu um acordo, um comum acordo entre as duas partes para uma rescisão amigável, uma diminuição ali do valor que o Vitória pagaria ao Jean Mota. O Jean acabou aceitando, por isso que o contrato com o Vitória e, consequentemente, com o Vila foi quebrado. Quais os próximos passos agora? Eu tenho a informação que o jogador deve permanecer no Vila. Ele está muito bem adaptado, a esposa dele, a família, gosta bastante da cidade. O Jean Mota já atingiu ali aquele número máximo de jogos, então não pode disputar a Série B por outra equipe. E o Vila Nova quer contar com o atleta, tá? O Vila Nova que tem até o dia 12 para registrar o Jean Mota, já que hoje ele é um jogador agente livre, ele não tem nenhum vínculo com alguma equipe. Então o Tigrão, segundo o regulamento da CBF, tem até o dia 12 de setembro para registrar novamente o Jean Mota, mas agora com um contrato em definitivo. Para isso, o Jean vai ter que aceitar ali uma redução salarial, já que com o Vitória ele ganhava ali um salário exorbitante, grande mesmo, ali na faixa dos 400 mil reais. Claro que o Vila Nova pagava um valor menor e o Vitória pagava uma fatia maior desse salário, né, desses 400 mil reais. Hoje o Vila não consegue pagar isso daí a um atleta para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas eu falo aqui, viu, Xaxá? A tendência é que tudo se resolva positivamente e o Vila Nova consiga regularizar novamente o Jean Mota, mas agora com um contrato em definitivo. Enfim, Xaxá, você já sabe quem eu sou o Igor Santiago, a sua fonte de informações do campeão goiano de 2025, trazendo todas as novidades do Vila na manhã desta quarta-feira, sempre em oferecimento à Sopema. E se é Sopema, Xaxá, é claro que a melhor dupla do rádio, Homes e Kleber, podem confiar!